Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de JavaScript. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aí aprender a trabalhar com os tipos de dados. Em qualquer linguagem de programação, nós sempre trabalhamos aí com os tipos de dados, que são do tipo string, são numéricos, são os booleans, ou seja, verdadeiros ou falsos, nulos, indefinidos e também objetos. E nós vamos conhecer aí nessa aula esses dados com mais detalhes. Nós aprendemos aí na última aula que são variáveis, que nós podemos guardar dentro dessas variáveis, que nada passam do que é um recipiente que guarda algum tipo de dado ou informação. Mas será que todo tipo de dado é possível? Como por exemplo, eu coloquei aqui o 5 numérico. Será que eu posso colocar 5,5? Então vamos ver com mais detalhes o que nós podemos fazer aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou vir aqui em ferramentas, opções, tá? Isso aqui é uma parte opcional. Estou aqui em fontes e cores, tá? Só vou apenas mudar aqui o tamanho da fonte, vou colocar 24, para ficar melhor a visualização, ok? Não é necessário fazer isso aí no seu programa que você estiver utilizando. Bom, eu vou apagar essas outras declarações de variáveis aqui, vamos começar já com a variável indefinida aqui. Perceba que nós criamos aqui uma variável, atribuímos o valor de indefinida. No entanto, perceba que ao salvar aqui, o valor aparece no navegador indefinido. Mas só o fato de eu não definir um valor a essa variável, ela já é indefinida. Ou seja, por quê? Porque eu não defini nenhum valor. Então dessa forma você pode verificar se existe algum valor em alguma variável. Bom, vou atribuir o valor aqui. Sinal de que eu vou atribuir o valor número 5. É um valor numérico. Em JavaScript, o tipo numérico ele pode ser o que? Inteiro, ele pode ser também flutuante, ou seja, eu não posso colocar 5,5. Para definir valores, unidade de medida, moeda, enfim, eu tenho que colocar o ponto. Salvei e ele exibe ali para mim 5,5. Pode ser também valores negativos, ele aceita também, e também pode ser valores hexadecimais. Ou seja, se eu colocar, por exemplo, 0x66 é um valor hexadecimal, ele converte e exibe ali para mim o valor numérico. Se eu colocar FF, ele exibe 255. Então, em JavaScript são esses os tipos numéricos que você pode adicionar, ou seja, flutuante, inteiro, negativo e hexadecimal. Para ficar mais fácil de entender e mais coeso, tá? Eu vou mudar o nome da variável para texto. Você pode deixar numérico, não tem problema nenhum. No entanto, é importante saber que o valor que você vai atribuir na variável seja correspondente a ele mesmo. Temos também aí o tipo string, que nada mais é, deixa eu colocar aqui entre aspas duplas. Então string são dados do tipo texto. Perceba que eu coloquei entre aspas duplas, tá? Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E ele exibe o texto ali para mim. Pode ser entre aspas duplas ou aspas simples. Salvei ali. Perceba que o mesmo texto é exibido. Caso haja necessidade de exibir aspas duplas, você pode, por exemplo, colocar aspas duplas aqui, que ele também vai aceitar. A palavra são tem aspas duplas. Se eu salvar aqui, ele exibe ali são. Se você colocar aspas simples, ele não vai aceitar. Ok, então, aspas simples. Perceba que ele me dá um erro ali. Para você utilizar aspas simples, você então tem que mudar para aspas duplas, correto? Então ele aceita. Mas caso seja necessário você utilizar, por exemplo, aspas simples dentro de aspas simples ou aspas duplas dentro de aspas duplas, a gente usa um caractere especial. Então, por exemplo, aqui eu vou colocar aspas duplas e aqui eu vou colocar aspas duplas. Ele completou ali para mim. Então eu tenho aspas duplas. Perceba que ele não aceita. Mas se houver a necessidade, então eu posso colocar aqui as duas barras deste formato para que escape aí as barras. Então, desta forma eu posso utilizar tanto com aspas duplas quanto com aspas simples. Em alguns casos pode ser que você haja essa necessidade, então é desta forma que você pode fazer. Mas existe também algo muito comum no JavaScript, que é a palavra reservada NaN, ou seja, não é um número. Então, deixa eu apagar aqui, vou colocar só numa string e vou escrever o nome de texto. Digamos que eu queira fazer uma operação aqui. Eu vou colocar aqui o sinal de mais e vou colocar 5. Perceba que eu tenho uma string e estou tentando somar aqui com o número 5. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar. E o que foi feito aqui? Ele juntou, ou seja, o sinal de mais
ele é utilizado para somar também. Se for, no caso, eu colocasse aqui 5. Coloquei 5 mais 5, tá? Não se preocupa agora, a gente vai entrar com mais detalhes em operadores. Por exemplo, eu coloquei então 5 mais 5, salvei. Então ele soma para mim. Mas se eu colocar um string e colocar aqui o sinal de mais, ou seja, eu estou fazendo aqui uma concatenação. Eu estou juntando o meu texto, tá? Tem um espaço aqui no final, vou salvar, com o valor número 5. Ou seja, eu juntei os dois. Mas como eu estava falando do n a n, ou seja, não é um número, neste caso aqui a gente faz uma concatenação e se for números, ele faz aí a soma. Mas se eu colocar aqui a barra de divisão, ou seja, eu não tenho como dividir um texto, ou seja, um string, por um valor numérico, correto? Então, vou dar um Ctrl S para salvar e o JavaScript me mostra ali que não é um número. NaN, ou seja, significa que não é um número, ok? Que não é a operação que a gente pode fazer neste caso aqui. E isso aparece frequentemente aí quando a gente está debugando o código com mais detalhes. Conhecer os tipos de dados que você pode colocar e os erros que vão aparecendo são uma parte importantíssima e é por isso que nós estamos tendo esse conhecimento prévio antes da gente poder desenvolver scripts mais complexos. Bom, temos também o tipo de dado null. Quando eu dou um Ctrl S para salvar, ele me exibe ali na tela null, escrito null. No entanto, o null significa nulo, ou seja, simplesmente nada. Representa o valor falso. Por quê? Porque não contém nada. E aqui fica uma dica importante, o valor nulo é falso, correto? Ou seja, algo que não existe. No entanto, se eu colocar aqui um string, ou seja, eu coloquei um string, defini um string e vou salvar. Ele vai exibir um texto. No entanto, esse texto existe. Eu escrevi, por estar com aspas aqui, eu estou definindo que é um string. Mas eu não posso confundir um valor null com string vazia. Se eu salvar aqui, ele não me exibe nada na tela. No entanto, essa string existe, ela só está vazia. Ou seja, a variável texto contém um valor vazio, diferente se eu colocasse aqui null. Ou seja, nossa variável existe, mas não significa nada. E outro tipo de dado aí bastante utilizado são os valores true e false, ou seja, booleano ou boolean, significam a mesma coisa. No entanto, esses valores, como eu falei, são só de dois tipos. Ou são true, verdadeiro, se eu salvar ele imprimir também para mim na tela, ou false. Então só tem esses dois tipos. Se eu quero saber se alguma coisa é verdadeira, eu uso true. Se eu quero saber se essa coisa é falsa, eu uso false. Nós vamos utilizar bastante aí valores booleanos durante o decorrer do curso, assim como alguns valores numéricos e strings. Esses são os principais tipos de dados que nós vamos utilizar. Caso haja necessidade, nós aprenderemos outros. Bom, e se eu quiser escrever mais de uma variável na tela, percebe que aqui no documento Word eu só tenho o texto. Mas e se eu quiser criar outra variável aqui, chamada número, e atribuir o valor aqui de 10. Salvei. Como é que eu posso exibi-lo na tela? Basta eu separar aqui por vírgula, ou seja, e coloco o número. Perceba que eu inverti aqui a ordem. Vou dar um salvar, ele exibe ali o valor booleano para mim false, e mesmo que eu coloque quantos espaços eu quiser aqui, como nós já sabemos, o JavaScript ignora isso aqui para mim. Perceba que aqui eu exibi no documento write um texto, eu vou colocar aqui um string, tá? Vou apagar aqui, vou colocar um string chamado abobrinha. Salvei. Então, ele juntou ali para mim. No entanto, se eu colocar aqui um alert, ou seja, para exibir um alerta para a gente já utilizou isso, vou salvar. Você perceba que ele só exibe para mim ali, abobrinha. Correto? Ele só exibiu o texto. E se eu inverter, colocar aqui texto e salvar, ele só exibe o número. Então o alert só vai funcionar aí para uma opção. Se você usar o documento Word, você pode escrever várias variáveis para que sejam escritas. Então neste caso, como nós podemos perceber, nós podemos exibir uma variável com alert ou mais de uma variável com o documento Write. E no documento Write também nós podemos utilizar espaços para que seja mais fácil a visualização. E eu posso então usar aqui o sinalzinho de mais e mais, tá? Ou seja, para concatenar, como nós já fizemos antes. E posso utilizar aspas simples e dar um espaço, ou duplas. Salvei
E ele então agora deu espaço ali para mim. Se eu colocar aspas duplas, vai funcionar do mesmo jeito. Eu estou mostrando isso aqui porque é algo que nós vamos utilizar com bastante frequência, tá? Assim como os tipos de dados. Então eu espero que vocês possam compreender aí, que façam vários testes diferentes. Eu espero aí que vocês tenham gostado e até a próxima aula.